Pronto, com você. Boa noite a todos. Eu recebi aí o convite do Aloísio para falar de um tema, né, que muito comum nas nossas vidas, né? Difícil a pessoa falar assim, eu já vivi tantos anos aqui, nunca passei por uma adversidade, nem por nenhum problema, né? Então, isso faz parte do Eles vão nosso bem dia a dia. pequenininho aqui enquanto eu libero o data show, tá, pessoal? Enquanto eu E, libero. e Joana traz para gente a possibilidade da gente enxergar esse tema de um novo ponto de vista, né? Ela traz para a gente aí, então, uma lição maravilhosa que nós vamos trabalhar essa noite, né? Então, primeiro ela começa falando que todos nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar de adversidade. Todos nós, né? Então, sem exceção de, às vezes a pessoa fala, não, mas não é possível que essa pessoa tão rica, né, de recursos materiais, será que ela passa problemas? Será que ela passa adversidades? Então, assim, o que que é adversidades? Contratempo, obstáculo, dificuldade, é um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade, um impedimento. Então, quando a gente olha mais profundamente para as adversidades, a gente percebe que todos, sem exceção, passamos por isso, né? E é importante a gente também ver aquilo que a gente chama de insucesso, né? Que insucesso é falta de sucesso, mau resultado, malogro, fracasso, né? E a gente é convidado a olhar, né, então, para esses episódios e observar o que que vem por trás, quais são as possibilidades da gente encarnados aqui na Terra, que é uma grande escola, né? Quando eu falo de adversidade, quando eu falo de insucesso, né? Quais são as possibilidades que eu tenho para olhar para isso, tá? Então, Joana vai tratando para a gente a lição e ela vai falando que, às vezes, uma tragédia, né? E aí a gente pensa, quem nunca passou por uma tragédia? Qual família que não foi contemplada, né? Por uma perda de uma pessoa querida, que mexe muito com a gente, né? Ou alguns infortúnios, né? Às vezes prejuízos financeiros, às vezes danos morais, né? Enfermidades catalogadas como irreversíveis, né? Então, às vezes, aquela criancinha já nasce com alguma questão de saúde e ela vai viver uma vida inteira, né? Passando por dificuldades, e a gente começa a pensar, né? Isso tudo, às vezes, aos nossos olhos materiais, são a característica de um fracasso, né? De um insucesso, de uma adversidade muito grande que eu vou ter que enfrentar, né? Então, a Joana fala para a gente, são adversidades desastrosas em muitas existências. Então, realmente, aqui é uma dificuldade bastante grande, né? Que vem nos desafiar. Só que, às vezes também, né, o nosso conceito de sucesso, a nossa expectativa de sucesso é de uma estrada livre, né? Plena, sem obstáculo, né? E às vezes eu observo uma pessoa que está perto de mim, que, no meu ponto de vista, aquela pessoa é uma pessoa de muito sucesso na vida, às vezes na vida pessoal, às vezes na vida profissional, e a gente acha que a trilha daquela pessoa, né, a jornada daquela pessoa, ela é perfeita, sem nenhum tropeço, sem nenhum percalço, né? Uma estrada livre. Só que a realidade é bem outra, né? A realidade significa passar por dificuldades, enfrentar desafios, vencer problemas, né? Contornar situações difíceis. Então, e a gente vai chegar lá, né? Mas passando por várias etapas diferentes que, ao nosso ver, pode ser insucesso, pode ser problema, mas que daquele episódio a gente está tirando ali muito aprendizado. A gente está tirando conceitos importantes para que a gente possa aprender, crescer, se desenvolver. Então, quando a gente pega, por exemplo, a trajetória, né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre o Elvis Presley, né? Ele fez mais de 500 músicas para fazer sucesso com algumas, né? Thomas Edison, ele tem quase, acho que mais de 1.000 invenções catalogadas.
né? Mas quando a gente fala Thomas Edison, todo mundo só lembra da lâmpada, né? E da gente vem com a lâmpada, mas imagina quantas, né? Quantos recursos ali ele não teve que despender, quantas hipotecas não teve que fazer para ter recursos para continuar suas pesquisas, né? E Thomas Edison afirmava, né? Pelo menos chega para a gente que ele falava, olha, mas você não vê que isso aqui você já tentou, né? 900 vezes e fracassou? Ele falou, não, são 900 caminhos, né? Que me mostram como não fazer, mas que também é um aprendizado, né? Então vamos agora pensar isso tudo no ponto de vista espiritual, né? Então, do ponto de vista espiritual, quem aspira ao sucesso aprende com o fracasso e nunca desiste. Então, às vezes, aquilo que me parece uma grande dificuldade é um teste da minha resiliência e da minha perseverança, da minha persistência em querer de fato, né, crescer, aprender, me desenvolver. E com isso, eu mudo todo o meu cenário no meu entorno também, né? Eu levo pessoas, eu levo minha família, né? Eu, às vezes, na empresa onde eu trabalho, enfim, onde eu estiver, na escola onde eu dou aula. Então, tudo isso, a gente ali é uma pecinha de uma grande engrenagem, mas que faz isso. Então, se eu pensasse, eu quero ser um espírito puro, né? Do ponto de vista espiritual, qual é o maior sucesso que a gente almeja? Ser anjo, né? Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar, né? E acreditar. Só que para ser anjo, mas a gente vai passar por muitas coisas antes disso, né? Eu vou ter que olhar para dentro, eu vou ter que olhar para os meus vícios, eu vou ter que olhar para aquilo que me impede de crescer, eu vou ter que olhar para aqueles defeitos que eu não gosto de olhar, que às vezes eu prefiro olhar no outro, mas eu não olho para dentro, né? E eu vou perceber que eu tenho muitas coisas a repaginar em mim, muitas coisas a transformar. Então, assim, por isso que a doutrina espírita é sempre um convite para reforma íntima, né? E se a gente pensar do ponto de vista de uma reforma material, eu quero reformar um cômodo da minha casa, eu vou ter que fazer um levantamento de quais são as coisas que eu quero mudar naquele cômodo, quais são os materiais necessários que eu vou precisar. Quais profissionais eu vou precisar contratar? Se eu vou contratar, se eu consigo fazer sozinha ou não, né? Esse exemplo é perfeito também para o nosso para a nossa reforma íntima, né? Com quem que eu posso contar aqui nesse probleminha que eu tenho, que é a minha impaciência? Eu vou pedir para o meu marido, né? Meu marido vai me ajudar, sabe por quê? Meu marido, às vezes, é uma pedra no sapato. Não o meu, tá, gente? Mas estou dizendo, gente, não o seu, né? Nem que está me ouvindo, mas um exemplo. Ele é uma pedra no sapato. Então, às vezes, aquela pedrinha no sapato vai ser a motivação para eu trabalhar um pouco mais o quê? A paciência, né? A resignação, a controlar as emoções básicas, né? Não posso sair por aí explodindo. Então, profissionais que vão me ajudar naquele processo, né? Com quais ferramentas eu posso contar? Eu posso contar com uma leitura, eu posso contar com a terapia, e assim a gente vai trabalhando até chegar naquele sucesso final, que é a nossa evolução, que é o nosso estágio de espírito puro, né? Só a virtude, mas por enquanto a gente ainda precisa lidar com todas as questões que a gente tem difíceis de olhar, né? Eu não sou essa Coca-Cola toda, não. Eu tenho muitas coisas aqui para poder rever em mim. Eu sou egoísta, eu sou muito vaidosa, ou eu sou muito deixa eu ver, consumista, enfim, cada um de nós vai ter que fazer esse olhar para dentro aí, né? Percebendo que faz parte da jornada. Então, né? Ninguém vira espírito puro de uma hora para outra. E aí, a Joana faz um convite para que a gente possa, né, encarar a vida sob um outro ponto de vista, o espiritual. Porque às vezes, se eu for olhar do ponto de vista material, né, a gente se desestimula, a gente se desespera, porque a gente acha que é só aquilo ali. E aí, um problema, né? Se eu colocar só no ponto de vista de uma existência, eu falo, meu Deus, isso aqui é maior que eu. Eu não quero.
né? Não quero enfrentar, não vou dar conta. E aí a gente pode, às vezes, se complicar, o que ela chama de fazer um desastre mais grave, que é o quê? A loucura, a busca por tirar a própria vida, a fuga, né, pelos vícios, né, pelo álcool, pelos tóxicos, aqui ela colocou, né, a fuga, às vezes a pessoa vai partir para a rua e vai ficar na jogatina, né, nesse mundo de apostas, ou seja, está fugindo daquela realidade, porque no ponto de vista dele, aquela realidade é grande demais, né, é difícil demais. Por exemplo, quantas vezes a pessoa perde o emprego, né? Um pai de família perde o trabalho, perde o emprego, se vê desesperado e não tem coragem de, às vezes, de chegar e conversar com a família e falar: olha, nós vamos ter que mudar o nosso estilo de vida, o nosso patamar econômico agora vai mudar, então a gente vai ter que fazer novos aprendizados, vamos cortar gastos. Quem não trabalha, vamos procurar uma atividade remunerada para ser feita, vamos buscar a solução. Mas às vezes para a pessoa isso é muito difícil. E aí ela parte para o caminho de tirar a própria vida. E aí deixa a família numa situação ainda mais complicada, né? Então, esse é um exemplo de um dos personagens do livro Memórias de um Suicida, né? Então, diante de um fracasso material, a pessoa não consegue encarar aquela aparente derrota, aquele aparente insucesso. Por que que eu estou falando aparente? Porque às vezes, gente, aquela situação no roteiro de vida, no roteiro reencarnatório daquela pessoa, vai ser o ponto de partida, vai startar dali por diante mudanças incríveis do ponto de vista espiritual. E aí, a gente traz aqui, né, lá no Livro dos Espíritos, também uma reflexão importante para que a gente possa pensar, e aqui é a questão. Deixa eu achar aqui, que aqui no meu está cortando aqui em cima, né? É a questão 115 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né? Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, né? Mas eu quero focar na resposta, num trecho dessa resposta que vai trazer para a gente esse entendimento. E ele fala o seguinte: a cada um, Deus deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada, a perfeição. Outros só suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, aqui mostra para gente que nós fomos criados todos, né? Simples e ignorantes, e cada um começa a sua trajetória. Mas que a felicidade é o nosso destino, né? Que vem, essa felicidade virá através da nossa perfeição, daquele estado de anjo, de espírito puro, né? Que vai dar para a gente essa pura e eterna felicidade, entendimento perfeito de Deus, da vida, né? De tudo que acontece que até hoje a gente não consegue entender profundamente. E aí, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, isso aqui aí a gente vai adquirindo o quê? Conhecimento. Só que uns aceitam com afabilidade, com doçura, com mais resignação, com uma submissão. Essa palavra submissão, a gente vai colocar assim, com aceitação. Eu preciso passar por isso aqui, porque isso aqui vai me trazer, né, outros ganhos. Só que quando a gente está livre da matéria, isso aqui é muito fácil de compreender. Por isso que no nosso planejamento reencarnatório, às vezes a gente pede coisas, né? Para que a gente fale, olha, eu gostaria de planejar minha reencarnação assim, assim, assado, né? E a gente vai tendo ali as possibilidades que vão aparecendo para a gente cumprir aquele roteiro, né? Não é um caminho único, mas são
trilhas que você vai caminhando, percorrendo, né? Foi até o Luiz que me falou isso semana passada, né? Que a gente vai percorrendo que vai chegar naquele destino. Só que às vezes, né? Aí a gente reencarna, esquece daquilo que planejou e reencarnado a gente começa a reclamar, a gente está insatisfeito com a família que tem, a gente está muito insatisfeito, né, com os pais que tem, e a gente começa só a olhar o lado vazio do copo, né? Só olhar as dificuldades e começa a reclamar, e tudo murmura, e tudo reclama, e nada tá bom. E aí o que que acontece? Tempo perdido. Tempo perdido, atrasamos assim um pouco mais o nosso destino final, que é a perfeição e essa prometida felicidade. Então, isso para a gente ter um entendimento. Agora, outra coisa importante, quando a gente fala de adversidades, né? Nem tudo, gente, são provas que a gente está passando, que a gente, né, pediu. Tem alguns acontecimentos que são causas atuais das aflições. É o meu comportamento, são as minhas atitudes, são as minhas escolhas dessa encarnação que está me complicando e que está me trazendo uma realidade que eu não quero, mas que eu vou ter que enfrentar, porque sou eu que estou buscando, né? Então, isso aí também é um outro ponto muito importante, né? Tem coisas que realmente a gente passa que foi é um compromisso, né? É um projeto que a gente reencarna com ele. E outros é o comportamento de agora. Então, por isso, voltamos lá na questão da reforma, do olhar para si mesmo, do se observar, perceber quais são os caminhos que eu escolho, quais são os comportamentos que eu adoto em determinadas situações, circunstâncias, né? Se eu estou dando vazão aos vícios que eu carrego, ou se eu já estou fazendo escolhas que vão me levar para um outro patamar, para eu exercitar um pouco mais as virtudes, né? Então, como é que eu estou ali? Então, tudo é muito pessoal, né? E aqui também a gente traz, né, justo a lição, que ela tem o título Ponto de Vista, né? O ponto de vista, ele está no Evangelho, no capítulo 2, no meu reino não é deste mundo. Aqui ficou grandão, né? Mas o que que ele fala aqui para gente? Quando a gente ajusta, né? Quando a gente ajusta o nosso ponto de vista para as coisas que a gente está passando, a gente percebe que quando eu tenho conhecimento, né, de uma vida espiritual, a vida corpórea, ela ganha para mim um outro peso. Eu compreendo que ela é importante, eu sei que eu vou ter que vencer desafios, só que aquilo já não é tudo para mim, né? Eu já consigo vislumbrar possibilidades fora daquilo ali. E eu percebo que eu preciso fazer escolhas mais corretas, escolhas que de fato vão me enriquecer como espírito e não só nessa breve estada aqui, né? Que ele fala, é uma breve estada num país ingrato, né? Num lugar que a gente vai passar por tribulações, por vicissitudes, né? Mas a gente fazem parte, né? Então, e a minha maneira como eu suporto, né? Então ele fala, as vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Então, quando eu consigo perceber que as adversidades, que os insucessos que eu tenho, né, são ali muito passageiros quando eu olho do ponto de vista espiritual, eu começo a colocar o que? O peso e a leveza nos pontos certos de cada coisa. Não preciso ficar desesperado, né? Porque às vezes o meu desespero são por coisas que eu estou desesperada para ganhar dinheiro, estou desesperada para comprar uma casa assim assado, né? É claro que a gente precisa do conforto, é claro que a gente precisa de uma moradia segura, confortável, né? Cada um de nós tem os seus sonhos, mas eu não posso apostar todas as minhas fichas, todo o meu tempo nisso, porque aí bate o desespero, né? Uma situação que a pessoa acumulou, 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 e no dia que ela perde tudo na bolsa de valores, fica tão desesperada que ela quer tirar a própria vida. Então, para a gente questionar
esse tipo de comportamento. E aí, Joana fala mais para a gente, ó, a existência física não transcorre qual nau sem rumo em mar encapelado. Olha que frase, gente. Isso aqui, para quando a gente tiver aí essas pessoas que ficam, né? Esse mundo está perdido, esse mundo está acabado, não tem mais jeito, né? A gente tem que lembrar desta frase. Olha, ela não, a nossa existência física, ela não está aí como um navio solto, né? Num mar sem rumo, numa tormenta. Não, né? Então, existe uma força que rege a vida, que controla, que comanda. E nós fazemos parte, mas a gente está assegurado e protegido. Porque senão vai dando um desespero, né? Quando você vê uma notícia ruim, aquilo já cresce. Vamos crescer a coisa boa, para trazer conforto para o nosso coração. Só que a Joana deixa para a gente bem claro outro ponto, ó. Os atos anteriores e a conduta atual são-lhe mapa e rota para chegar ao destino pelo qual o indivíduo opta. Ó, opta, faz uma opção, escolhe. Os atos anteriores, ou seja, a minha bagagem anterior, né? As minhas atitudes anteriores a esta encarnação, elas são fundamentais. Eu posso mudar o que eu já fiz, gente? Não. Só que a conduta atual, ela é a rota, né? Ó, os atos anteriores são o mapa. Qual território aqui que eu vou transitar nessa encarnação? Ó, Silvia, na encarnação passada, você, né, foi. Peraí. Na reencarnação passada, você teve algumas dificuldades, né? Então, eu não estou conseguindo aqui. Peraí. Tá aparecendo aí, Luísa? Acho que tá, voltou, né? Na encarnação passada, você teve algumas questões que agora você precisa reparar. Então, eu tenho ali um mapa. Ó, então eu tenho que fazer determinada coisa, transitar aqui, aprender isso, né? Só que isso eu não consigo mais voltar atrás e refazer. Só que a conduta atual, que é a rota, que é para onde eu tenho para onde que eu estou andando agora, essa sim está no meu controle. Essa sim, essa sim eu posso modificar, né? Então, para eu chegar o quê? Ao meu destino final. Para eu chegar naquilo que eu desejo para mim nas minhas escolhas. Aqui nós já falamos, né? Eu só repeti aqui, ó. Existência física não transcorre qual nau sem rumo em mar encapelado, tá? E aí, Joana traz para a gente um outro ponto de vista muito importante. Realmente desastrosos são os males que se praticam em relação ao próximo, pois que eles irão fomentar as adversidades de amanhã, que são os inadiáveis resgates do infrator. Olha, então aqui já me dá uma dica bastante importante em relação a, a, a minha relação com as outras pessoas. Por quê? Desastrosos são os males que eu causo no meu próximo. Aí sim, esse que é o grande problema, né? Então, como eu me relaciono com as pessoas é fundamental. Porque às vezes eu estou vou deixar marcas depois que eu vou ter que vir reparar. Situações que eu vou criar com as pessoas por causa do meu orgulho, por causa do meu egoísmo. Aí sim, eu vou estar o quê? Fomentando as adversidades de amanhã. E aí eu vou ter que resgatar isso de qualquer maneira, né? Como se eu estivesse abrindo aqui um crediário, né? Uma hora eu vou ter que pagar isso aí, com juros, correção, né? Com a bondade divina que às vezes uma ação boa no bem, ela já cobre às vezes uma multidão de pecados, né? Então, um passo que a gente der em relação ao bem, né? Então, toda vez que a justiça divina encontra a pessoa trabalhando no bem, com certeza ela tem ali a prova dela bem atenuada. Mas quando Joana frisa isso, gente, aqui que está o ponto X. Porque às vezes eu brigo com as pessoas porque eu não quero levar desaforo para casa, eu brigo com as pessoas porque eu é que estou certa e está todo mundo errado.
Eu brigo com as pessoas porque as pessoas não fazem as coisas do meu jeito, né? Outro dia eu estava conversando com uma vizinha falando da faxineira dela, ela falando assim, não, porque assim, é muito difícil, eu não sei se eu sou enjoada, eu falei, é você que é enjoada. Por quê? Porque ninguém limpa como eu limpo. É, então você que tem que pegar para limpar. Porque se é uma outra pessoa que você está contratando, essa pessoa vai limpar do jeitinho que ela sabe, né? E se você quiser que ela faça de um jeito ou de outro, fica por perto, falando, ó, vem cá, vamos fazer assim, faz aquilo outro, né? Que aí a pessoa vai limpar mais ou menos como você gostaria, mas do seu jeito, só você faz do seu jeito. Ninguém mais, né? E agora, será que é só o seu jeito que é certo? Será que a outra pessoa não tem um jeito certo também de fazer as coisas, né? Então, quais são essas verdades? E aí, às vezes, a gente vai criando lacunas, vai criando inimizades, vai criando distanciamento das pessoas que são tão importantes na nossa existência, né? Emmanuel fala que as pessoas são como os livros, para que a gente possa aprender as lições necessárias, para a gente caminhar e evoluir. Então, cada pessoa do meu lado é uma oportunidade ímpar de eu aprender alguma coisa, né? Então, e isso é muito importante eu olhar, porque eu não quero mais criar problemas. Quem aqui falou, não, hoje eu quero, eu estou afim de criar problema mesmo, porque eu quero complicar minha existência futura. A gente não quer criar problema, a gente não quer complicação, a gente quer solução. Mas para isso eu preciso traçar a minha conduta atual, que é a minha rota, né? Que mais? Aí Joana fala para gente, ó, trabalha para te impedires infortúnios, especialmente os atuais, que defluem da insensatez. Quantas vezes, sem pensar direito, a gente toma atitudes desastrosas, né? Da malversação de valores, da malquerença. Entretanto, se for escolhido por insucesso de qualquer natureza ou algum sinistro, assume um comportamento de equilíbrio e enfrenta-os com serenidade. Então, ó, se a gente tiver que passar por alguma situação difícil, complicada, desafiadora, que a gente tenha equilíbrio e serenidade para passar por aquilo ali, né? Então, aqui é um comportamento. E ela fala: assume um comportamento. Mesmo que esse comportamento não faça parte do nosso repertório. Não é meu hábito ser equilibrada, sensata, mas eu vou assumir esse comportamento, ou seja, eu vou tomar para mim, eu vou me esforçar para que eu consiga me equilibrar um pouco mais e ser um pouco mais serena. Porque quando o tumulto vem, quando o problema vem, se eu me desespero, aquele problema se avoluma, né? E aí ela fala, ó, tudo passa, e às vezes mais rápido do que se espera. Tudo passa. Tudo tem solução. Tudo tem um final feliz. Tudo vai dar certo. E é verdade, isso aqui não é frase feita, é o contexto da vida. Quando a gente começa a pensar numa situação difícil que cada um já viveu, ela não teve solução, né? Ou, às vezes, né? Ah, Silvia, eu tenho uma questão aqui que eu ainda estou buscando a solução. Ainda não tem, você ainda não conseguiu enxergar a solução, mas que tem, tem. Porque para tudo tem solução, né? Então, Joana fala para a gente, ó, tudo passa, às vezes mais rápido do que se espera. Isso aqui é uma frase muito boa para ser um mantra quando a gente estiver passando por um momento difícil que acha, né? Por que que eu falo que acha? Porque está achando errado, acha que não tem força para suportar. Eu acho que está pesado demais. Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. Ele, como um pai de amor e bondade, ele vai colocar o peso proporcional às nossas forças. Se eu estou passando por determinada coisa, é que eu já tenho competência para passar por isso. E dentro de mim, eu tenho os recursos necessários. Só que às vezes esses recursos estão adormecidos. E a gente precisa olhar para eles e acordá-los. E falar: pera lá, eu tenho força para passar por isso aqui, sim. Vai ser um dia depois do outro, vai ser uma hora depois da outra. E eu vou levando, né? E eu vou fazendo como eu posso no meu melhor, né?
E assim a gente vai para frente. E para fechar, em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te feliz, como gostarás de estar. Isso aqui, gente, é o segredo. O segredo é a gente projetar, né? Quando eu parar para pensar no meu amanhã, por que que eu fico pensando em futuro catastrófico para mim? Ah, não vai dar certo, ah, vai dar errado, ah, eu vou quebrar a cara, ah, eu vou perder tudo, ah, não sei o quê. Não! Começa a pensar que, ó, isso aqui, gente, isso aqui é o segredo, é a receita que a Joana traz pra gente. Em qualquer circunstância, ó, qualquer circunstância. Ah, eu estou passando por um problema afetivo. Ah, eu estou passando por um problema financeiro. Eu estou passando por um problema, qualquer circunstância. Projeta-te. Eu já vou enxergar o que eu quero que realize lá na frente. Projeta-te mentalmente. Quem já ouviu falar, gente, que o pensamento é força que plasma, né? O que é aquilo? Ele modela, ele constrói todos os projetos que a gente olhar na face da Terra, um dia eles foram pensados. Eu olho para um prédio muito bonito. Aquele prédio foi pensado, projetado, planejado para ser executado. Tudo começa aqui, ó, no querer de alguém. Ah, eu quero construir um prédio. Ah, vai ter quantos andares? Não, eu vou começar com 3 andares, mas eu vou fazer uma base para que aguente 20 andares, né? Mas já começou ali. Aí a gente vai desenhando. Por que que a gente não faz isso com o nosso futuro? Então, aqui está a chave. Em qualquer circunstância, projeta-te mentalmente na direção do amanhã, vendo-te como feliz, como gostarás de estar. Eu hoje estou passando por um desafio de doença, mas eu já vou me projetar todos os dias curada. Senhor, obrigada pela minha saúde perfeita. Vou agradecer todos os dias. Por quê? Claro que eu estou tomando remédio, claro que eu estou fazendo tratamento, claro que eu estou me cuidando emocionalmente, porque às vezes a doença no corpo é só uma projeção do que o espírito está passando, né? Então eu vou me cuidar, espiritualmente falando, para eu sair dessa situação. Mas eu já começo me vendo feliz, como eu gostaria de estar. Com essa imagem positiva, avança. Porque essa imagem positiva vai nos nutrir de esperança, de otimismo, de força, de coragem. É a fé, né? É a fé que me move, é a coragem que me sustenta para que eu enfrente os meus medos, para que eu siga adiante, para que eu não desista. Eu caí, eu errei, me lasquei toda. Levanta, sacode a poeira, né? E continua a sua marcha porque você é imortal. Isso aqui é só um pedacinho, é muito pouquinho, né? Então, ó, com essa imagem positiva, avança, superando o primeiro momento inditoso. Sabe aquele momento triste? Deixa ele no passado. Tem gente que adora ficar cavucando o passado e relembrando de tristeza, de sofrimento. Ah, mas eu vou contar para vocês do dia que eu sofri um acidente terrível. Para! Deixa isso lá no passado. O que que você aprendeu com aquele acidente? Ah, eu aprendi que eu tenho que ter mais atenção, que eu não posso encher o estômago e dirigir, né? Que eu tenho que, quando eu for pegar a estrada, eu vou comer menos para eu ficar mais atenta, vou tomar um cafezinho, vou fazer as paradas necessárias para eu não cochilar no volante. A gente tem que ficar com o aprendizado e não com o mal que sofreu, porque aquilo lá já foi. Foi uma lição, passou, né? E aí, como é que eu avanço com essa imagem positiva na cabeça? Superando o primeiro momento inditoso e o próximo, passo a passo, e te surpreenderás vitorioso no alvo almejado. É de passo em passo para frente que a gente vai se transformando e transformando a realidade que a gente está, né? Então, assim, para mim, gente, esse convite da Joana para a gente observar o que que são os insucessos, o que que são as adversidades, isso aqui é espetacular, né? E é um estudo que não é só espírita, mas é um estudo para o ser humano, porque cada um de nós sabe aquilo que está passando. Só cada um de nós sabe o tamanho da dor que sente, mas vai passar. Confia, né? Então, para mim, é uma mensagem também de confiança
na certeza de que estamos sendo muito cuidados. E eu quero terminar justo com com a pergunta 963. Essa pergunta 963, gente, né, já que cada um tem seu vício aí, eu sou viciada nela, porque ela me ajuda muito a compreender essa força da vida, né? E ela pergunta o seguinte: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Então, olha que bacana. Será que Deus cuida realmente de cada serzinho, né? Não somos nós muito pequenininhos para termos alguma importância? A resposta, gente, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então, para Deus, cada um de nós é valoroso, é importante, né? Cada pessoa importa, cada coisa criada importa, e Deus cuida de nós. Cuidemos nós também de fazermos boas escolhas, de termos boas condutas, né? Para que a gente possa chegar aí nesse ponto final, nesse roteiro final, que é a nossa perfeição, que vai trazer também muita felicidade para cada um de nós. E eu passo aí a palavra para o Luiz. E não estourei o tempo, Luiz.